Bem, o tópico dessa aula agora é processamento multitaxas de sinais. Então se refere à utilização de upsampling, downsampling, compressor expansor, uma variedade de maneiras para aumentar a eficiência de sistemas de processamento de sinais. Vamos ver alguns exemplos. Então vamos ver primeiro as operações básicas aqui que a gente vai poder utilizar. Então esse intercâmbio entre o filtro e o downsampling e depois o intercâmbio entre o filtro e o upsampling. Então vamos analisar aqui primeiro esse exemplo, onde a gente tem o downsampling seguido de um filtro e ali na figura de baixo, a figura B, um filtro com a mudança de escala por um fator M seguido por um downsampling. Então nós vamos mostrar primeiramente que esses dois sistemas são equivalentes. Então para mostrar isso, vamos analisar aqui a figura de baixo. Então a gente tem, né, o X como entrada, aí passa pelo filtro, vira o XB e depois faz um downsampling por M e a gente obtém o Y. Então, se a gente analisar aqui o XB, né, então o XB nada mais é do que a saída do filtro. Então é o X vezes o filtro, onde o filtro ele tem aquela mudança de escala, né, por um fator M, então aparece. Então essa resposta à frequência dele é o H de J ômega M. Então esse é o XB. E o XB, a gente aplica um downsampling, né, por um fator M nele, qual está aqui. Aplicando um downsampling por um fator M nele, a gente obtém o Y. Então o downsampling, a gente já viu isso, que vai ser expresso matematicamente aqui, né? Então vai ser 1 sobre M, um somatório, né, de M termos, né? Então são M cópias do XB com mudando, né, mudando a escala por um fator M e com deslocamentos. Então esse é o nosso Y na saída. E o que a gente viu ali é que quem que é o XB aqui, né? Então a gente pode substituir nessa equação de baixo aqui, quem é o XB. Então fazendo essa substituição, então aparece o X vezes o H. E simplificando aqui a gente chega no H, né, e onde o argumento aqui é ômega menos 2πi, que é um múltiplo inteiro de 2π. Então o H ele é, né, a transformada de Fourier da resposta impulso do nosso filtro, né, mas como todo sinal sistema discreto, né, a gente tem aqui a transformada de Fourier periódica no período 2π. Então qualquer deslocamento por um múltiplo de 2π é a mesma coisa que não deslocar nada. Então ômega menos 2πi pode ser eliminado ali, né? Então a gente pode escrever, simplificar dessa forma. E aí substituindo então naquela equação, então o termo H não aparece mais o I nele, então ele pode ser colocado em evidência e sair do somatório. E aí retirando ele do somatório, a gente observa que o que restou aqui nada mais é do que, né, um downsampling do nosso X, né, que é obter então o X de A, que é o que está aqui. Então o que a gente vê é que a gente começou com a resposta desse sistema, fomos fazendo as manipulações e equivalências e chegamos na resposta desse sistema aqui. De forma equivalente, a gente pode analisar esse outro caso aqui do upsampling, onde a gente tem um sistema, um filtro seguido de um upsampling e o upsampling depois com filtro. Então vou analisar mostrar que os dois também, né, mostrar que os dois são equivalentes. Então aqui a gente tem um upsampling, a saída, o Y ele é um upsampling do A. Então é o que está expresso nessa equação aqui, né? E o X de A, né, ele é o X, depois, né, passa por um filtro H, chega e obtém o X de A. Então é o que está aqui. Então o X de A de J ômega, né, é o X de J ômega, H de J ômega. Como o ômega é ômega L, né, já que aqui é ômega L, então aparece ômega L aqui.
E o outro caso aqui, né, o X e o X de B, né, então a gente tem aqui o upsampling. Então X de B é o upsampling do X, então é o que está expresso nessa equação 155. E depois tem o filtro. Então o Y é a saída do filtro com a entrada X de B. Então é o que está expresso aqui. Mas aí se a gente substituir, né, quem que é o X de B, substituir, a gente obteve que o X de B é igual a esse X, substituir na equação, a gente chega na mesma coisa que está na equação 154. Então a equação para o sistema A e para o sistema B são equivalentes. Então os dois são sistemas equivalentes. Bem, quando a gente tem uma decimação ou interpolação que envolvem fatores grandes, a gente pode utilizar, né, a gente vai ter que utilizar filtros, né, com resposta em frequência, resposta em impulso longas, né, e na frequência, né, são filtros mais abruptos, né, mais estreitos, né. E é possível então reduzir significativamente o custo computacional se a gente fizer um esquema de múltiplos estágios, por exemplo, como está ilustrado nessa figura, né? Então vamos mostrar que, né, usando a equivalência que a gente viu anterior, né, entre fazer um downsample depois do filtro e fazer um filtro depois do downsample, a gente pode manipular essas coisas. Então suponha aqui, começando na figura A, que a gente tem dois estágios, né? Então primeiro estágio, segundo estágio. Agora analisando esse pedaço aqui, a gente pode usar o que a gente viu anteriormente, né? A gente pode usar que fazer isso é equivalente, né, a gente fazer isso aqui. Como as duas coisas são equivalentes, agora na figura B a gente pode juntar então agora esses dois filtros, como sendo um filtro apenas. E os dois downsamples, né, podem ser expressos como um único downsample, com um fator múltiplo dos dois. Então a gente obteve agora, quando a gente no final obteve um sistema que a decimação para um fator m, que é o múltiplo, né, que é m1 vezes m2. E aí para realizar a gente tem essa decimação para fator m, a gente tem um filtro, né, que é necessário na frequência de corte π sobre m, que é onde o m ali é m1 vezes m2. Então é um filtro mais estreito, né, que os filtros necessários ali quando a gente tem um sistema em dois estágios, H1 e H2, onde o H1 precisa de uma frequência de corte π sobre M1 e o H2 π sobre M2. Então filtros com bandas mais estreitas, né, requerem sistemas de ordem maior para obter transição mais abrupta. Então dessa forma a implementação de dois estágios acaba sendo mais eficiente. E da mesma forma, quando a gente analisa a implementação em um estágio ou dois estágios com o upsampling filtro. Bem, agora a próxima parte, vamos falar aqui da decomposição polifásica. Então vamos considerar aqui que H é a resposta a impulso, né? Como a gente geralmente utiliza a notação de H como sendo a resposta a impulso. E aí nós vamos decompor ela, né, em M subsequentes partes, né, que nós vamos chamar de HK. Então o H, onde o HK ele nada mais é, né, do que o H, quando o N aqui é múltiplo de N, e zero fora dele. Então a gente vai dividir essa resposta no impulso H em M fases. Então esse K aqui, né, vai estar variando aqui, né, vai assumir M valores diferentes, né, que vão ser de 0 a N menos 1. Então vamos fazer um desenho, né, que fica mais simples de entender. Vamos supor que esse aqui é o nosso H. 3, vou colocar até o 4 aqui. E assim a lógica é a mesma. Vou colocar um pouco mais então. Vamos supor que é o 2, aqui é 1. Então vamos supor que esse é o H. E aí vamos separar ele, para facilitar, né, vamos supor M igual a 2, duas fases. Então a gente vai ter dois HKs ali, né? A gente vai ter o H0 e o H1.
Então vamos colocar em cores diferentes, né, para ficar mais fácil da gente entender o que é cada um deles. Então H0 de uma cor e o H1 com a outra cor. Então H0 a gente vai estar considerando no caso quando K aqui é igual a 0. Então a gente vai estar pegando os múltiplos, né, ali quando o N ali é múltiplo de M, né? Então os múltiplos de 2. Então aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente vai pegar aqui, ó, no 0, certo? Aqui no 1 não é, né, ele vai dar 0 aqui no 1, né, que entra no caso contrário aqui, né? No 2, né, que é o múltiplo de 2, então no 2 a gente tem a saída 3, depois é 0, depois é 2, no múltiplos de 2, né, M igual a 2, e mais, aí somando aqui o K, 0, né. Agora o outro caso, para a gente achar o H1, a gente vai estar somando, né, esse K aqui é 1, sempre fixo, né. Então são os múltiplos, N múltiplos de M mais 1, então 2, né, 0 mais 1, né, 2 mais 1, 4 mais 1, etc, né. Então vai ser esses valores aqui intermediários. Então, ou melhor, eu posso desenhar aqui para não sobrepor um com o outro, né. Então no 0 ele é 0, no 1 ele é 2, no 3 é 0, 2, 3, 4, 5. No 3 aí vai ser 4, no 4 é 0 e no 5 é 1. Então a gente copiou, né, cada uma das fases, separou as fases aí do sinal, né. Então essas amostras aqui, né, são as amostras da fase H1, né, e as amostras aqui, né, são as amostras da fase 0. E é fácil ver, né, que se a gente somar o H0 e o H1, a gente obtém o H, igual está na equação aqui. Então isso é intuitivo a gente ver, né, que a gente pode somar eles e obter o H. Né, e é fácil também entender que para outros fatores de M a mesma coisa vai acontecer, né, e quando então uma das fases é diferente de 0, as demais são 0. Então de forma que para cada instante N, né, apenas uma fase vai estar contribuindo ali em cada instante N. Apenas a fase em que naquele instante, né, e nos múltiplos e nos somando múltiplos de N, né, que vai ser algo diferente de 0 ali naqueles pontos. Bem, também é fácil ver que esses zeros que estão nos meios, né, entre esses zeros aqui e esses zeros aqui, né, eles não servem para nada, né. A gente poderia apenas, né, manter os valores não nulos, né, e depois, né, colocar os zeros de novo para poder somar e fazer o H de volta. Então a gente pode, então nós vamos chamar ali na próxima figura, chamar de E, que seria a versão downsampling do H, dessas fases. Então se a gente, vamos pegar aqui, desenhar aqui em cima, quem seria o E0. Então o E0 seria esse aqui, 1, 3, 2. E o E1, né, o correspondente aqui para o de baixo, né, é o 2, ali esqueci de colocar aqui o valor, né, 4, aqui 1, é o 4 e aqui o 1. Então esse seria o E1. Então o E1 e o E2, eu posso colocar zeros entre eles de novo, né, fazer o deslocamento ali, né. No caso, como só tem os dois, né, o E0 não desloca nada e o E1 teria que deslocar de uma amostra, né, fazer o deslocamento e somar eles. E somando, aí eu vou obter o H0 e o H1 de novo, eu posso somar e obter o H. Então é o que está desenhado aqui nessa figura. A gente, para obter cada uma das fases, cada um dos E's, né,
que a gente está fazendo? Fazendo deslocamentos do H, né? Então, para obter a primeira fase, né? Com deslocamento zero, né? A fase zero, a gente não faz deslocamento nenhum. A gente pega o H, faz ondação para um fator M, aí a gente obtém o E0. Para obter a fase 1, a gente desloca de 1, né? Então obtém o H deslocado de 1, faz um downsampling, a gente obtém o E1. E assim por diante, para obter todas as fases. E aí, para a gente voltar e recuperar o H no final, a gente tem que fazer, né, o upsampling para um fator M, e depois, né, fazer o deslocamento contrário para poder somar todo mundo e obter o H. Então isso aí que está representado aí nessa figura. Então, para a gente falar matematicamente quem que é o nosso ZK, né, que são essas sequências ZKs que a gente obteve ali, né, eles são os nossos H, né, a resposta a impulso do sistema, né, nos NM mais K, né, que são os HKs NM. E a gente vai chamar esses caras aqui de componentes polifásicas do H. Então, esse sistema que está na figura 60 do Oppenheimer, a figura 60 da transparência, mas a figura do Oppenheimer, ela pode ser expressa também dessa outra forma, né? Então, aqui é a mesma coisa, só que a gente está colocando os atrasos em cascata, né? Então, em vez de colocar, né, tem um atraso de primeira ordem, de segunda, até M-1, aqui a gente está colocando, né, vários atrasos em cascata, né? Então, no final das contas, né, quando eu tenho 2 atrasos em cascata, eu tenho um atraso de segunda ordem. Quando eu tenho N-1 atrasos em cascata, eu tenho um atraso, né, de M-1 amostras. E aqui é a mesma coisa na hora de reconstruir também. Eu posso colocar os atrasos em cascata também. Então, a gente analisar aí no domínio Z, quem que é o nosso transformada Z do H, né, a gente falou que a gente pode escrever o H como somatório dos HKs. Então, está aqui, transformada Z do H, é transformada Z do somatório dos HKs. Então, a transformada Z do H está aqui. E a gente está usando que o transformada Z é um operador linear. Então, a transformada Z do somatório é o somatório das transformadas Z. As transformadas Z de HKs, né, são as transformadas Z dos HKs, como aqui tem um deslocamento, né, com um fator de deslocamento. Né, e o HK, né, a gente está usando agora, né, que o HK nada mais é que, né, a gente tem o E pelo downsample no H. Então, a transformada Z do HK é o EKZM. Então, se a gente tem um sistema que tem como entrada X, né, saída Y, e aqui o H, o que a gente está falando é que esse H de Z, né, ele pode ser representado como sendo esse somatório, né, de M fases, que é isso que está aqui. Então, são M fases, tem aqui, né, os termos de deslocamentos, né, para cá, K variando de 0 em M-1, então estão aqui os deslocamentos em cascatas, né, então vou estar variando de 0 desde aqui de cima, né, até M-1, aqui embaixo, né, e aí aqueles termos lá correspondentes, né, os zeros, os EKs, né, as fases. Então, nessa representação, a gente está representando o H com uma soma de filtros polifásicos atrasados. Então, uma aplicação que a gente vai ver disso aí, né, é da decomposição polifásica para a implementação de filtros que depois vem um downsampling. É o que está ilustrado na figura aí, nessa figura 63. Então, a gente tem um filtro, em seguida um downsampling, e vamos supor então que esse filtro seja um filtro FIR de N pontos. Então são necessárias N multiplicações, N-1 adições por unidade, né, para cada amostra, né, que a gente vai calcular na saída. E a gente pode expressar esse H, como a gente mostrou anteriormente, a gente pode expressar ele
como componentes polifásicas, né, através de cada uma das fases, os EKs. Então, esse sistema aqui, o H, a gente vai representar ele dessa forma, que foi o que a gente viu antes. E depois vem um downsampling. Na frequência, a gente já mostrou isso aqui, né, que o H é equivalente àquele somatório. Então, a gente pode representar aquele sistema, né, então esse aqui é o H, né, seguido do downsampling. Então a gente está representando, né, aquele sistema H seguido do downsampling por esse aqui. E a gente viu anteriormente que um filtro seguido por downsampling é equivalente a um downsampling seguido por um filtro, né, onde aqui é o ZM, né? Então a gente fazendo essa mudança de escala, aqui fica o EK de Z. Então fazendo essa mudança, essas duas coisas são equivalentes. Então os filtros EKs, né, eles possuem comprimento N sobre M, então um comprimento menor, e estão a uma taxa 1 sobre M em relação ao original. Então consequentemente, cada filtro fará, né, 1 sobre M vezes N sobre M, multiplicações e 1 sobre M, N sobre M menos 1 adições por unidade de tempo. Né, como são N componentes polifásicas, o sistema requererá N multiplicações e um número de adições. Esse número de adições aí por unidade de tempo. Né, então a gente vai ter, né, um filtro, uma implementação do filtro fazendo um número menor aí de operações algébricas. E a mesma ideia a gente pode aplicar no caso aqui, quando a gente tem um filtro de interpolação após um upsampling. Então a gente pode representar o H novamente como as componentes polifásicas e usar a propriedade, né, que a gente já viu, que a gente pode trocar o upsampling e o filtro de lugar, né, fazendo a devida ajuste, né, no filtro, né, essa mudança de escala por um fator L. E esses dois sistemas são equivalentes. Então tem aqui o link do notebook, esse link do notebook onde tem algumas demonstrações sobre esse assunto. Então acessando o notebook, vocês vão ver isso aí, que tem um pouquinho um exemplo aqui, né, mostrando a teoria, mostrando como um exemplo simples, né, de decomposição polifásica de um filtro FIR, e uns exemplos práticos aqui mostrando, né, considerando caso simples, né, com fator M igual a 2, né, então tem a revisão aí rápida, né, daquela figura que a gente mostrou, e mostrando alguns exemplos aqui, inclusive vendo o domínio da frequência, né, como as coisas são equivalentes, né, a gente fazer o filtro, trocar filtro downsampling, né, como são coisas equivalentes. Como é que a gente pode então, né, implementar um filtro mais simples utilizando, né, então aqui no caso tem um exemplo do filtro Butterworth, né, então a gente vai criar aqui, pegar um filtro Butterworth, né, e aí nós vamos ver o resultado dele e o resultado se a gente fizer a implementação em polifásica, né? Então fica aqui como sugestão vocês darem uma olhada nesse notebook, né? Seguir aqui os passos e acompanhar, e qualquer dúvida a gente tira as dúvidas depois.